Olá pessoal, o meu nome é Márcia, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro meu canal. Espero que vocês gostem. O meu conteúdo são receitas caseiras que agradam a minha família, espero que agradem a vocês também. Eu gostaria muito de compartilhar as receitas que eu faço no meu dia a dia. Eu não sou nenhuma culinarista formada em nenhuma universidade, mas gosto muito da culinária regional, italiana, qualquer tipo de culinária me agrada muito. Gosto de tudo ligado à culinária, à cozinha, a temperos, sabores, cheiros. E gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu gosto de fazer e espero que gostem. A receita de hoje vai ser um pão de leite em pó, ou de leite ninho, como queiram, recheado com uma cocadinha fria. E vamos à receita após a vinheta. Vamos começar com a mistura dos ingredientes secos. O leite em pó, o açúcar cristal, aqui o fermento biológico, o sal. Não gosto de colocar o sal em cima do fermento biológico para não alterar na hora do crescimento do pão, ok? Aqui nós temos um ovo inteiro. Vou dar uma leve batida nele para misturar. Só para misturar mesmo. Depois dos ingredientes secos, né? Agora a gente tá colocando o restante dos ingredientes. Deixar esse pro final. Aqui eu vou dar uma misturadazinha. Todos esses. Apesar de que eu já coloquei o ovo, mas praticamente são só os secos, fora o ovo. Só uma misturada mesmo, e agora a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa da essência de baunilha. Esse pão ele fica muito gostoso porque ele é um brioche. Se você fizer ele sem rechear, ele vai ficar gostoso do mesmo jeito. Só a massa simples. Aqui a nossa margarina, 120 gramas. E aqui os 200 ml de água. Vamos colocando aos poucos, coloca metade, depois coloca o restante. E já já a gente vai colocar a mão na massa. Agora a gente vai começar a sovar a massa. Nesse momento eu vou colocar o restante da água e já vou colocar a mão na massa. E nós voltamos já com a massa bem sovadinha. Você sova a sua massa aí no mínimo de 7 a 10 minutos, ok? Já a gente volta com a massa em ponto, já sovada. Pronto, pessoal, ela tá bem sovadinha. Eu tirei da tigela pra sovar melhor. Prefiro colocar a mão na massa mesmo, então é por isso que eu tô sem a luvinha. E vocês podem ver que a massa está bem macia. E agora, o mais importante, que é o crescimento da massa. A gente vai colocar ela para crescer, dependendo do lugar que você more, de 40 minutos a 1 hora. Aqui na minha cidade, como é muito quente, 30 minutos às vezes já é suficiente. Eu vou voltar ela para a tigela, polvilhei com um pouquinho de farinha de trigo para não correr o risco de grudar. E agora eu vou cobrir com plástico filme. Se você quiser, pode colocar um pano de prato bem limpinho, que também dá super certo.
e levar ela ou pro seu forno do fogão desligado ou pro micro-ondas, para um lugar que não passe vento, que ela não vá levar vento e que ela fique bem abafadinha, certo? No meu caso, eu vou colocar no micro-ondas por 40 minutos, 30, 40 minutos. Eu vou ver o crescimento dela, vou prestar atenção e quando ela dobrar de volume, ela já está no ponto da gente modelar os pãezinhos. Então, nós voltamos quando ela estiver crescida. E agora, vamos aos ingredientes da nossa receitinha. Nesse potinho, eu tenho 2 colheres e meia de açúcar. Esse é o açúcar cristal, mas vocês podem estar usando o açúcar de sua preferência. Não vai alterar a receita. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico. No caso, se vocês forem usar o fermento fresco, de 25 a 30 gramas é suficiente. Aqui eu tenho 2 colheres e meias de leite em pó, ou leite ninho, como queiram. Meia colher de sopa de sal, um ovo inteiro e 120 gramas de margarina ou manteiga. No caso, eu estou usando margarina. Tenho aqui 200 ml de água em temperatura ambiente. E vamos usar também 1 colher de sopa de essência de baunilha. A minha luvinha. E aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, ok? Então, vamos aos ingredientes. Pessoal, enquanto a massa tá crescendo, nós vamos fazer a cocadinha mole para o recheio do pão, ok? Então, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado, esse coco fino mesmo, pacotinho que a gente compra no supermercado, 100 gramas. E aqui eu tenho 2 colheres e meia de leite em pó, de sua preferência. Nós vamos utilizar também meia caixinha de leite condensado moça e você guarda a outra meia caixinha para a gente pincelar os pãezinhos quando ele sair do forno. Vamos começar. Vou colocar aqui os 100 gramas de coco ralado, as 2 colheres e meias de leite em pó. Vamos abrir a caixinha. A olho mesmo você vai vendo mais ou menos a meia caixinha. Talvez nem use isso tudo, porque ela tem que ficar num ponto mais durinho, não pode ficar. Você tem que deixar num ponto mais durinho, consistente. Vamos misturar, deixar a mistura bem homogênea. Mas você tem que deixar no ponto consistente, porque senão quando o pãozinho for pro forno, ela vai vazar. Ela estando bem consistente, isso não vai acontecer, ok? Vocês vão perceber que parece que quanto mais leite condensado coloca, mais ele fica meio pesado, meio peguento mesmo, assim. Mas é assim mesmo. Não coloca demais, porque senão o recheio vai ficar mole. E você percebendo que já está tudo misturadinho, ó, ao fundo. Tudo misturadinho, já está no ponto de rechear. Então, agora a gente vai reservar e esperar a massa crescer e eu volto com vocês fazendo esse processo de rechear os pãezinhos e em seguida assar, ok? Até já! Então, pessoal, depois de 40 minutos a massa ficou assim, vou tirar para vocês verem. Isso assim é como ela fica, bem macia, mas a gente tira o ar. E agora a gente vai modelar os pães e rechear para colocar para assar, ok? Ó, pessoal, depois que eu porcionei toda a massa inteira, eu dividi toda a massa em bolinhas de 60 gramas. Agora a gente vai rechear, ok?
Achar um pouquinho aqui para dar um espaçozinho. Não precisa abrir com o rolo. A massa é bem molinha, então com a mão mesmo vocês conseguem abrir. Como o recheio é bem durinho, você usa o auxílio de 2 colheres para tá recheando os pãezinhos. Você vai fechar aqui, fazendo uma trouxinha normal. Depois da trouxinha fechada, você vira e só para dar o modelo do pãozinho, você dá uma... Se você não souber fazer assim, pode fazer na mão mesmo, normal. Só fecha bem fechadinho, para que quando for colocar no forno, o recheio não vaze, ok? Esse eu vou colocar aqui para fazer aquela rosca, ó, a rosca doce. Eu vou rechear todos e volto para vocês verem o resultado, ok? Tá? Pessoal, então, esse é o resultado dos pãezinhos modelados e recheados. Nessa forma deram 8 pãezinhos de 60 gramas cada um. Nossa, perdoem as moscas, é que aqui no Nordeste, nesse período de chuva, fica assim, uma infestação de mosca horrível. E deu essa outra rosca doce, que vocês vão ver como vai ficar linda depois de assada. Então, agora eu vou colocá-las para crescer novamente. E quando elas estiverem bem crescidas, bem bonitas, eu volto para mostrar para vocês. E a gente vai assar, ok? Pessoal, depois desse segundo crescimento, eu até esqueci de falar que eu deixei ele crescendo 40 minutos. Após esse segundo crescimento, que é muito importante para que o pão fique bem fofinho, eu vou pincelar todos eles com uma gema de ovo, para que dê aquela cor bem bonita após ele ficar assadinho. Então, vamos lá. Passa bem de leve, para que não atrapalhe no crescimento. Porque se você colocar uma forcinha aqui, o pão vai murchar. Então, é bem de levezinho mesmo. Pronto, pessoal. Faltou 2 pãezinhos aqui, mas eu não vou quebrar mais um ovo só para passar neles, não. Vou deixar assim mesmo. Quando eu finalizar, vai ficar bonito do mesmo jeito. E aqui, eu vou fazer uma rosca. No caso, se eu não tivesse fazendo a rosca, que cada um dessas bolinhas, que no caso dá 7 para completar a rosca, seria mais 7 pãezinhos, o mesmo tamanho desses daqui, ok? Mas eu quero que fique aquele bem bonito, assim, uma rosca doce bem bonita e ao mesmo tempo recheada. E aqui deram mais 8 pãezinhos fora a rosca. No caso, 15 pãezinhos ao todo, né? Meio quilo de massa, 15 pãezinhos, então é um rendimento bem legal. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Você fica de olho, porque depende muito de forno para forno. O meu forno tem uma temperatura até boa, ele assa até rápido. Talvez não demore nem os 30 minutos.
Mas você vê aí o seu forno, fica de olho. Até quando tiver douradinho, ele vai estar bem assadinho. Aí a gente finaliza e eu volto com vocês fazendo a calda com o restante do leite condensado que sobrou do recheio. Até já. Olha, pessoal, esse é o resultado dos pãezinhos depois de assados. Quero que vocês vejam a diferença. Esse foi o pãozinho que a Gema não deu. Ó, eles ficam assim. E esses é o passado a gema. Eu acho que fica bem bonito, bem brilhoso. Não altera no sabor, claro, nada a ver. Mas eu acho que a aparência com a gema fica bem mais bonita, bem mais brilhosa. E esse é aquela rosca doce que eu falei pra vocês. Eles são o mesmo sabor, claro, é a mesma massa, o mesmo recheio. Mas a diferença é que essa, eu acho bonita a apresentação. Se você for fazer um café da tarde, um café da manhã especial, ela vale muito a pena. Agora eu vou desenformar ela para vocês e finalizar com a caldinha de leite condensado. Vou colocar no prato bem bonito e já volto. Pessoal, agora eu desenformei o pão. Esse daqui poderia ter deixado ele até assar mais um pouquinho. Tá tudo aqui, bem direitinho. Eu separei esse aqui pra partir pra vocês. E pra finalizar, eu coloquei aqui umas 3 colheres de sopa de leite condensado nessa vasilhinha. E 1 colher de sopa de leite, pra gente dar uma diluídazinha. Porque como o leite condensado é bastante grosso, pessoal, eu tô gravando sozinha, então é complicado fazer as coisas e gravar com uma mão só. Então vocês me perdoem. Mas aqui é só para dar uma misturadinha, uma diluídazinha no leite condensado. Então eu coloquei um pouquinho desse leite aqui. O leite é de sua preferência, esse é o que eu tinha aqui em casa. Mas só para absorver um pouco o leite condensado pra gente pincelar os pães, ok? Eu vou tentar filmar aqui mais de pertinho. Ó, fica mais assim, mais ralinho, pra ficar mais fácil de passar nos pães, certo? E agora a gente pincela. Ó. Só tô filmando e olhando aqui pela câmera. Eu espero que dê pra entender. Aí você mela ele bem meladinho, tudinho, assim. E eu vou fazer isso com todos. Vou melar mais um aqui pra vocês verem, ok? Eu tô fazendo um melelozinho aqui porque tô só com a mão. Mas eu vou fazer isso em todos pra finalizar. Pessoal, depois de passado, ó, a caldinha de leite condensado em todo o pão, eu poderia deixar só mais um pouquinho, como eu falei pra vocês. Olha como fica a apresentação desse pão. Ele fica bem bonito, bem fofinho. Muito bonito, ó. Tá todo meladinho. Esse aqui também, ó, bem bonito mesmo. E agora a gente vai... Esse aqui. A gente vai polvilhar um pouquinho de coco ralado por cima, só pra finalizar. Só pra ficar mais gostoso ainda. Aqui, ó. Vou polvilhar um pouquinho de coco ralado nesse. Ficar bem bonitão. Você fazer uma mesa assim, posta, de café da tarde, bem bonita. Ele assim, esse modelo, né? Ou simplesmente servir esse daqui para a família de vocês.
fazer um agrado, assim, pra família é muito legal, né? Eu sei que vão gostar muito, porque todo mundo gosta de leite condensado, todo mundo gosta de coco, né? Pelo menos aqui em casa é assim. E é uma receita bem legal para vocês estarem reproduzindo aí na casa de vocês. Porque com certeza é um pãozinho caseiro, muito gostoso, não deixa nada a desejar os que vocês compram na padaria, com a diferença que não tem nenhum antimofo, não tem nenhum conservante, não é isso? Que com certeza é bem mais gostoso. Ó, pessoal, então essa é a finalização dos pães, eles ficaram bem bonitos, bem fofinhos. E agora eu vou partir esse daqui pra vocês verem por dentro. Eu tô com uma mão só, então eu vou tentar. Olha como ele tá bem meladinho aqui, ó, na caldinha. Vou tentar partir aqui pra vocês verem. Olha só. Ó, a cocadinha mole aqui dentro. E olha só a maciez desse pão, ó. Bem fofinho, bem gostoso mesmo. Aqui embaixo o fundinho bem assadinho, bem meladinho, com um cafezinho, fica bem especial. Eu acho que só um cafezinho aqui, pra quem gosta, um chá, até um suco, né, bem geladinho, porque tá muito calor. Já é um café da tarde, ou o café da manhã, já é bem especial, não é isso? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Perdoem essas moscas, é porque aqui nesse tempo não tem quem dê venção mesmo, do tempo, das chuvas, que no Nordeste é assim. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, peço a vocês que se gostaram da receitinha, deixe o seu gostei, dá o seu joinha aí pra mim. Curte, compartilha o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se vocês não quiserem perder mais outras receitas, que com certeza vão ficarem bem melhor, porque foi o primeiro vídeo, eu tô muito nervosa e eu acredito que deixei a desejar em algum ponto da receita, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo a todo mundo. E é isso, até a próxima receita. Bye, bye.